Era uma noite de verão em Arkansas, quente, abafada, do jeito que o sul dos Estados Unidos fica em junho. No campo de beisebol de Alma, as arquibancadas estavam cheias de pais, crianças, vizinhos. A partida tinha começado tarde e estava se estendendo mais do que o esperado, mas ninguém parecia se importar muito. Era aquele tipo de noite que as pessoas de cidades pequenas guardam na memória como símbolo de simplicidade: crianças correndo, adultos conversando, o cheiro de grama cortada misturado com o calor da noite. Numa das arquibancadas, uma menina de 6 anos desamarrava os cadarços da mãe e esperava que ela fingisse surpresa. Ela ria. A mãe ria junto. Era exatamente o tipo de coisa pequena e completamente ordinária que só se torna insuportável de lembrar depois que algo extraordinariamente ruim acontece. Às 10h40 da noite, 2 crianças voltaram das sombras do estacionamento sem ela. O que aconteceu nos minutos entre aquela risada e aquele retorno é a pergunta que consumiu quase 3 décadas, uma mãe inteira, uma cidade, e pelo menos 2 detetives que decidiram que não conseguiam fechar os olhos para um caso que todo mundo ao redor havia aprendido a aceitar como insolúvel. Este é o caso de Morgan Nick, e a resposta estava nas imagens o tempo todo. Antes de continuar, preciso de um segundo com você. Escreve aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Esse caso atravessa fronteiras, e eu quero saber de onde você está acompanhando essa história. Agora vamos ao que aconteceu. Alma é uma cidade de pouco mais de 5.000 habitantes no oeste do Arkansas, encostada nas montanhas Ozark, do tipo de lugar onde as pessoas se conhecem pelos carros que dirigem e não precisam trancar a porta de casa à noite. Ou pelo menos, era assim que os moradores de Alma descreviam a cidade antes de junho de 1995. Depois disso, Alma passou a ser descrita de outra forma. Colleen Nick tinha pouco mais de 30 anos quando tudo aconteceu. Era mãe solo de 3 filhos, Morgan, de 6 anos, Logan, de 8, e Taryn, mais nova. O divórcio havia sido recente, e Morgan tinha atravessado aquele período de transição ficando mais quieta, mais dentro de si. Colleen havia notado, havia ficado de olho. Quando Morgan começou a sair da casca novamente, a se abrir, a rir com mais facilidade, Colleen sentiu que a coisa mais difícil havia passado. Morgan era uma menina de cabelos loiros, olhos vivos, cheia de ideias grandes demais para os 6 anos que tinha. Não conseguia decidir se queria ser médica ou artista de circo quando crescesse. Havia acabado de adotar um gatinho. Participava do grupo Daisy, a divisão mais jovem das Girl Scouts, com a dedicação de quem leva compromissos a sério. Era um pouco tímida com estranhos, do tipo que preferia ficar perto da mãe em lugares desconhecidos, que não saía correndo sozinha para o meio de uma multidão sem antes verificar que a mãe estava de olho. Esse detalhe vai importar, guarde ele. Naquela noite de 9 de junho de 1995, Colleen havia aceitado o convite de uma amiga para assistir a uma partida de beisebol infantil em Alma. Os 2 filhos mais novos haviam ficado na casa da avó. Só Morgan foi junto. Era uma noite só das 2. A partida começou tarde, por volta das 8, no campo Wofford, e foi se estendendo. As crianças nas arquibancadas, incluindo Morgan, foram ficando inquietas da forma que crianças de 6 anos ficam quando o relógio passa das 10 da noite e o jogo ainda não acabou. 2 crianças, T, de 10 anos, e Jessica, de 8, se aproximaram de Morgan e chamaram para brincar. Morgan era tímida. Na primeira vez que perguntaram, ela não quis ir. Ficou com a mãe, desamarrando e reamarrando os cadarços de Colleen, rindo da própria travessura. Mas quando as crianças voltaram com uma proposta diferente pegar vagalumes no estacionamento, Morgan virou para a mãe e pediu permissão pela primeira vez. Colleen hesitou. Era tarde, estava escuro. Ela havia sido chamada de superprotetora antes, e aquela palavra ainda ecoava em algum lugar dentro dela. Os pais ao redor a tranquilizaram. As crianças brincavam ali a noite toda. Dava para ver tudo pelo cercado duplo. Não tinha perigo nenhum. Colleen olhou para a filha. Ela descreveu mais tarde o que viu naquele momento. Como Morgan estava feliz quando ouviu que podia ir. Como pulou do banco e enrolou os braços no pescoço da mãe. Como deu um beijo no rosto dela antes de descer das arquibancadas, seguindo as 2 crianças na direção do estacionamento. Eram 10h30 da noite. 10 minutos depois, o jogo acabou. Ty e Jessica voltaram para as arquibancadas. Morgan não estava com elas.
Colleen perguntou onde estava a filha. As crianças disseram que ela tinha ficado para trás, esvaziando a areia dos sapatos perto de um dos carros. Colleen desceu e foi até o estacionamento. Chamou o nome da filha. Checou entre os carros, por baixo, por trás. Chamou de novo. Morgan não estava em lugar nenhum. O sargento Harris foi o primeiro policial a chegar ao campo Wofford. Estava a menos de 2 quilômetros de distância quando o chamado entrou e levou minutos para aparecer. Quando desceu do carro, encontrou um grupo de pessoas e uma mãe em pânico que já sabia, antes de qualquer investigação oficial confirmar, o que havia acontecido com a filha. Ty e Jessica foram ouvidos ainda naquela noite. O que eles descreveram começou a montar um quadro que ninguém no estacionamento havia processado como ameaça enquanto estava acontecendo. Havia um homem encostado numa caminhonete enquanto as crianças brincavam. Estava parado, de braços cruzados, observando. A porta do veículo estava aberta. Ty e Jessica não tinham achado estranho. Havia adultos por todo lado aquela noite. Pais, treinadores, vizinhos. Um homem parado perto de um carro não registrou como anormal dentro do barulho e do movimento da noite. Quando o jogo acabou, as duas crianças avisaram Morgan que estavam voltando para os pais. Morgan as seguiu. Os três pararam para esvaziar a areia dos sapatos antes de atravessar o estacionamento. Morgan estava na parte de trás da caminhonete. Ty e Jessica estavam na parte da frente. Quando se levantaram e começaram a andar, presumiram que Morgan estava logo atrás. Ela não estava. A descrição que as crianças deram ao sargento Harris foi a seguinte: homem branco, entre 25 e 40 anos, com barba de alguns dias, sem camisa, bermuda jeans, cabelo penteado para trás, sotaque interiorano, aproximadamente 1,80 m, em torno de 80 quilos. E o veículo? Uma caminhonete vermelha com uma casinha branca na caçamba, aquele tipo de estrutura adicionada que os americanos chamam de camper shell. Em menos de 2 horas após o desaparecimento, a Polícia Estadual do Arkansas e o FBI estavam envolvidos. Uma central de operações foi montada no Tribunal de Alma. O nome e a foto de Morgan foram enviados para todos os veículos de comunicação do estado. A cidade inteira acordou naquela manhã de segunda-feira para a notícia. O que veio a seguir foi uma das buscas mais extensas na história do Arkansas. As pistas chegaram às centenas. Cada caminhonete vermelha com camper branco no estado se tornou um alvo de atenção. Motoristas foram parados nas estradas, vizinhos denunciaram vizinhos, pessoas que viajavam por Arkansas e tinham o veículo errado foram abordadas por cidadãos antes de chegarem a uma delegacia. O clima de urgência era real e justificado. Cada hora que passava sem encontrar Morgan diminuía as chances de encontrá-la viva. Um pai que havia filmado o jogo de beisebol com uma câmera caseira entregou a fita para a polícia. Quando os investigadores assistiram ao material, encontraram algo que ninguém havia notado na hora. Ao fundo, estacionada na beira do campo entre as 5 da tarde e as 7 da noite, uma caminhonete vermelha com uma casinha branca na caçamba. O veículo não pertencia a nenhum dos pais presentes naquela noite. Nenhum dos frequentadores do jogo reconheceu o caminhão como de alguém que conhecia. O homem havia chegado antes do jogo começar e ficado. A polícia ampliou as imagens ao máximo que a tecnologia de 1995 permitia. 400% de zoom produziu uma imagem borrada demais para confirmar a placa ou o modelo exato. Alguns investigadores acreditavam ser uma Ford, outros uma Chevrolet. A divergência entre os relatos, a polícia trabalhando com Ford, enquanto Jessica, a menina que havia brincado com Morgan, insistia que parecia mais uma Chevrolet quadrada, como a que a família dela tinha, criou uma fissura na investigação que levaria anos para ser endereçada. Havia outras testemunhas que os investigadores de 1995 não conectaram entre si de forma suficientemente rigorosa. Uma adolescente que havia sido abordada pelo mesmo caminhão naquela tarde, com o motorista perguntando se ela queria uma carona para o centro de Alma, que é exatamente onde fica o campo Wofford. 2 crianças pequenas que correram para dentro de casa em pânico quando uma caminhonete vermelha parou na frente da residência delas. 2 adolescentes que foram xingados pelo motorista do mesmo veículo por estarem na rua. Outro grupo que viu a caminhonete virar na rua Walnut, que leva diretamente ao campo de beisebol. 7 localizações diferentes.
7 pontos de contato entre aquele homem e aquele veículo e as crianças de Alma no espaço de poucas horas. Mas em 1995, essas informações não foram mapeadas em conjunto. Cada testemunha falou com um policial diferente. Nenhum sistema conectou os pontos. 2 meses após o desaparecimento de Morgan, em 29 de agosto de 1995, uma menina de 11 anos estava no Sonic de Alma com os 2 irmãos, quando um homem bêbado num caminhão vermelho parou na frente deles. Primeiro tentou subornar os irmãos para que fossem embora. Quando eles recusaram, ofereceu dinheiro diretamente para a menina. Ela disse que ia chamar a polícia. O homem acelerou, bateu num poste de telefone e fugiu. Um homem do outro lado da rua viu tudo. Anotou a placa. A polícia identificou o suspeito como Billy Jack Links, 71 anos, morador da região, nascido e criado no condado de Crawford, no Arkansas. Havia servido no exército. Trabalhou por mais de 10 anos para uma companhia aérea em Dallas antes de voltar para o estado. Tinha um histórico criminal que incluía uma acusação anterior de abuso sexual infantil, da qual havia saído com pena suspensa após um acordo de nolo contendere, sem declaração de culpa, sem cadeia. Quando os policiais foram até a casa de Links, encontraram a caminhonete com danos na frente. Ele foi preso. O FBI o interrogou em relação ao desaparecimento de Morgan. Dentro do caminhão, os investigadores encontraram fita adesiva, uma lona, corda e um facão. Encontraram também fibras de cabelo e vestígios de sangue. Mas em 1995, a ciência do DNA ainda estava engatinhando. As amostras foram coletadas e armazenadas. E então, 3 dias depois da prisão, Billy Jack Links passou num teste de polígrafo. Foi liberado de qualquer envolvimento no caso Morgan Nick. Em 1995, a palavra de uma máquina de verificação de estresse foi suficiente para encerrar a linha de investigação mais promissora que o caso havia produzido. Links foi julgado apenas pela tentativa de sequestro da menina no Sonic, condenado a 6 anos de prisão, e morreu na cadeia em 5 de agosto do ano 2000, levando consigo qualquer coisa que soubesse sobre Morgan Nick. Naquele momento, parecia que o caso havia fechado a única porta que tinha. Colleen Nick não fechou nenhuma porta. Nos meses que se seguiram ao desaparecimento, ela aprendeu a falar para câmeras. Não era algo que vinha naturalmente para ela, era uma mulher reservada, que protegia os filhos, que não procurava holofotes. Mas alguém da equipe de investigação a convenceu de que a imprensa era uma ferramenta e ela aprendeu a usá-la. Apareceu no America's Most Wanted, fez entrevistas que foram ao ar em todo o país, memorizou o número de telefone da delegacia de Alma e o repetia em cada aparição pública como se fosse um refrão. Ela também se mudou. Deixou a casa onde morava e foi para Alma, para ficar perto do lugar onde Morgan havia desaparecido, para estar acessível para a investigação, para não deixar que a distância geográfica se tornasse mais um obstáculo. Comprou a única casa que cabia no orçamento, um imóvel antigo cheio de problemas de encanamento, e transformou parte dela em escritório. Daquele escritório, num quarto pequeno com palavras como acredite, esperança e sonhe afixadas na parede, ela fundou a Morgan Nick Foundation. A fundação começou como um esforço de busca e foi crescendo até se tornar uma organização de alcance nacional dedicada à segurança de crianças desaparecidas. Ela trabalhou com outros pais em situações semelhantes. Foi a Washington pressionar por legislação. Esteve presente quando o presidente assinou uma ordem executiva determinando que fotos de crianças desaparecidas fossem afixadas em todos os prédios federais do país. Colleen estava presente quando outros casos se resolveram, quando outras mães receberam os filhos de volta. Ela disse que cada reencontro era a segunda melhor coisa que existia. A melhor ela não precisava explicar. Em casa, o quarto de Morgan permaneceu preparado. Colleen não tocou nele. Os anos foram passando e a investigação foi esfriando do jeito que investigações esfriam quando não há novas provas, quando as testemunhas começam a esquecer detalhes, quando os investigadores que conheciam o caso de cor se aposentam e são substituídos por pessoas que precisam aprender a história de documentos que já amarelaram. O chefe de polícia Russell White, que havia estado presente desde a primeira noite e havia pessoalmente envolvido cada agência disponível na busca, se aposentou. Antes de sair, se certificou de que seu substituto, Jeff Pointer,
Entendia o peso do que estava sendo passado adiante. Em 2019, 24 anos após o desaparecimento, o detetive Brett Hartley foi designado como investigador principal do caso Morgan Nick. E foi aí que tudo mudou. Hartley não começou pelas provas físicas, começou pelos papéis. Leu cada declaração de testemunha arquivada desde 1995. Cada folha, cada detalhe que havia sido anotado e depois não havia levado a lugar nenhum. E foi fazendo isso que ele notou algo que ninguém havia feito antes. As 7 testemunhas que reportaram contato com uma caminhonete vermelha, com um camper branco naquela tarde e naquela noite, em Alma nunca haviam sido colocadas em sequência cronológica no mapa. Quando Hartley fez isso, o resultado foi uma trilha. Uma linha de movimento que começava com uma adolescente abordada na parte residencial da cidade, passava por crianças assustadas numa calçada, atravessava 2 grupos de adolescentes na rua, entrava no campo Wofford antes do jogo começar e terminava com o caminhão saindo do estacionamento logo depois do último avistamento de Morgan. Era um plano, ou no mínimo, era um comportamento que tinha direção e duração. Aquele homem não havia aparecido ali por acaso. Havia chegado antes do jogo, movido pela cidade, circulado pelo bairro e então esperado. Enquanto revisava os arquivos, Hartley encontrou algo mais. Algumas das testemunhas daquele dia haviam fornecido números parciais da placa do caminhão. Em 1995, quando aqueles números foram rodados no sistema estadual, todos voltaram sem registro correspondente. Em 2019, Hartley rodou os mesmos números no Banco de Dados Nacional do FBI. Obteve resultados. Uma das placas levou a uma fotografia. Hartley estava olhando para uma caminhonete vermelha com uma estrutura branca na caçamba. Disse mais tarde que ficou parado diante da imagem por alguns segundos sem conseguir falar. Achou que estava olhando para o caminhão. Então, enquanto Hartley tentava contatar testemunhas daquele dia para verificar novas informações, uma delas apareceu na delegacia por conta própria. O homem estava irritado. Disse que já havia dado aquela informação antes, que ninguém havia prestado atenção. E então começou a falar sobre um indivíduo que acreditava ser responsável pelo desaparecimento de Morgan Nick. O nome era Billy Jack Links, o mesmo Links que havia morrido na cadeia 19 anos antes. Mas havia algo que os investigadores de 1995 não tinham verificado com profundidade suficiente. Um vizinho de Links havia dito a um agente estadual, em 1995, que até alguns meses antes do desaparecimento de Morgan, a caminhonete de Links tinha uma casinha branca na caçamba. A estrutura havia sido removida antes da prisão dele. Ninguém havia cruzado essa informação com a descrição do veículo de forma conclusiva na época. Hartley começou a procurar o caminhão de Links. Levou anos. O veículo havia sido apreendido, depois leiloado, trocado de mão várias vezes. Em 2020, a equipe finalmente localizou o atual proprietário, que concordou em permitir o exame do interior. Quando Hartley viu o caminhão pela primeira vez, ficou impressionado com o estado de conservação. Era uma Chevrolet Scottsdale, exatamente a marca que Jessica havia descrito em 1995, quando insistia que parecia mais uma Chevy do que uma Ford, quadrada, bojuda, como a que a família dela tinha. A equipe do FBI processou o interior com equipamentos de alta tecnologia. Passaram aspiradores de potência industrial em cada superfície, cada fresta, cada canto que pudesse ter preservado alguma coisa ao longo de 25 anos. Sob o revestimento original do assoalho do veículo, que havia sido removido durante o processamento, encontraram um único fio de cabelo loiro. A amostra foi enviada para o laboratório do FBI. O resultado voltou inconclusivo. O cabelo estava deteriorado demais para gerar um perfil de DNA completo. Não provava nada, mas também não descartava nada. E foi aí que Colleen Nick entrou numa nova fase da investigação, da única forma que ela sabia fazer as coisas, pesquisando, ligando, não aceitando que a tecnologia disponível era o limite do que poderia ser tentado. Em 2023, Colleen estava lendo sobre avanços em análise forense de DNA quando encontrou uma referência ao laboratório Outram, uma empresa no Texas especializada em extrair perfis genéticos de amostras que os laboratórios convencionais haviam descartado como insuficientes. O Outram havia ajudado a resolver casos que estavam frios há décadas,
usando métodos desenvolvidos especificamente para trabalhar com material biológico degradado. Colin ligou para Hartley, mandou o artigo, perguntou se ele havia ouvido falar da empresa. Ele não havia. Leu o material, respondeu: "Vamos tentar." O fio de cabelo encontrado no caminhão de Lynx foi enviado ao Outram. A espera durou quase um ano. Em 27 de setembro de 2024, o laboratório enviou o relatório ao Departamento de Polícia de Alma. O cabelo pertencia a Colin Nick, a um de seus irmãos, ou a um de seus filhos. No dia 1 de outubro de 2024, quase 30 anos após a noite em que Morgan Nick deixou as arquibancadas, seguindo dois amigos em direção ao estacionamento, o Departamento de Polícia de Alma convocou uma coletiva de imprensa. Colin estava lá, ao lado da família. O chefe de polícia anunciou que a evidência física coletada do caminhão de Billy Jack Lynx indicava fortemente que Morgan havia estado naquele veículo. Billy Jack Lynx foi formalmente identificado como o homem que sequestrou Morgan Nick em 9 de junho de 1995. Não houve julgamento, não haverá sentença. Lynx morreu na cadeia em agosto de 2000, condenado por outro crime, sem que a justiça formal chegasse a nomear o que ele havia feito a Morgan. E Morgan nunca foi encontrada. O corpo, o local, a resposta final sobre o que aconteceu depois que o caminhão saiu do estacionamento, nada disso chegou. A investigação continua aberta. Colin se aproximou do microfone e disse o que tinha a dizer sobre o homem que havia levado a filha. Disse que ele havia roubado Morgan dela, havia roubado Morgan do pai, havia roubado ela dos irmãos Logan e Taryn. Mas ele havia cometido um erro de cálculo. Havia presumido que poderia ganhar. E o que Colin tinha a dizer sobre isso era direto. O amor por Morgan, a memória dela, a voz dela, tinham durado mais do que a vida de Lynx. E continuavam. Há uma sala inteira dentro do Departamento de Polícia de Alma dedicada ao caso Morgan Nick. Milhares de fichas, cartas, relatos de avistamentos, impressões de e-mails, arquivos impressos de páginas da internet, caixas sobre caixas de material acumulado ao longo de quase 3 décadas. É uma sala que existe porque uma mãe decidiu que, enquanto não houvesse prova de que a filha não havia sobrevivido, ela continuaria lutando. Colin Nick criou o Programa de Resposta a Sequestro Infantil do Arkansas, o CART, que em 2019 já contava com 12 equipes treinadas distribuídas pelo estado. Quando uma criança de 6 anos desapareceu em 2020 depois que os pais foram encontrados assassinados em casa, o CART foi acionado e a criança foi localizada em 2 horas. 2 horas. Se algo semelhante tivesse existido em 1995, em Alma, o desfecho daquela noite de junho poderia ter sido diferente. Colin sabe disso, carrega isso. O quarto de Morgan ainda está preparado. Há uma imagem que Colin voltou a mencionar ao longo dos anos, em entrevistas diferentes, em contextos diferentes, sempre com a mesma constância. É a imagem de Morgan feliz no momento em que recebeu permissão para ir pegar vagalumes, os braços em torno do pescoço da mãe, o beijo na bochecha, o salto do banco das arquibancadas. Colin foi chamada de superprotetora mais de uma vez. Foi aconselhada a dar mais liberdade à filha, e naquele momento específico ela cedeu. Ela disse que não vai deixar essa memória governar sua vida, que não vai deixar o homem que levou Morgan roubar mais nada além do que já roubou, e que vagalumes, desde então, se tornaram um símbolo para ela. A ideia de iluminar a escuridão, de continuar brilhando mesmo quando há razões suficientes para apagar. Morgan Nick teria 30 anos hoje, loira, cheia de ideias, talvez médica, talvez artista de circo. Com certeza amada por uma mãe que nunca parou de procurá-la, que nunca dobrou a roupa de cama do quarto dela, que nunca aceitou que a história havia chegado ao fim só porque os anos continuaram passando. Em algum lugar entre o campo Wofford e o rio Illinois, em algum ponto que as enchentes do verão de 1995 podem ter alterado para sempre, está a resposta que a investigação ainda não conseguiu dar. A pergunta permanece aberta, o caso permanece aberto. E enquanto isso, há uma sala cheia de arquivos numa delegacia de uma cidade de 5.000 pessoas em Arkansas que diz, sem precisar de palavras, que algumas histórias não se fecham só porque o tempo passa. Elas ficam esperando o detetive certo chegar e olhar para o mapa de um jeito que ninguém havia olhado antes.